Então, as atribuições são inúmeras, né? Por isso eu trouxe até uma colinha aqui que fica no artigo 136 do ECA, a Lei 8.069 de 90. Quem nunca colou? Atira a primeira pedra. Poxa, pelo amor de Deus. Eu acho até que eu faltei essa aula no dia da faculdade, por isso que eu trouxe aqui. Não, temos muitos, né? Mas eu destaquei alguns aqui, que uma das atribuições é o aconselhamento aos pais e responsável, né? Quando os responsáveis vão até o órgão, a gente tem que aconselhar esses pais. Tipo assim, como é que tá a vacina do seu filho? Tá em dia? A escola? Tem frequentado as reuniões? Ou seja, faz aquele levantamento e aconselhamento. Quando os pais também chegam lá perguntando: o que eu faço? Meu filho tá fazendo pirraça, não quer ir para a escola. Então, uma das atribuições é aconselhar os pais e responsáveis. Entendi. Tá? Também encaminhar ao Ministério Público notícia de fato. O que é notícia de fato? Chegou alguma denúncia ao órgão sobre um abuso sexual, alguma violação de direito. O Conselho Tutelar, ele pega aquela denúncia, ele redige, né, a todo aquele documento, toda aquela história, aquilo que ele ouviu, né, da família, da criança, da equipe técnica do Conselho Tutelar, porque quando a criança chega, ela é passada para a equipe técnica do órgão, onde tem um assistente social, psicólogo, e a gente faz aquele relatório ali, que é tipo uma petição inicial que um advogado faz ao juiz, né, e a gente encaminha para o Ministério Público, para que o MP ele tenha conhecimento do que está acontecendo com aquela criança. Então, também é uma das atribuições do Conselho. Vou dar mais, depois quem quiser ter mais conhecimento, né? Artigo 136 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Expedir notificações, que é o que eu já expliquei, quando a gente vai até as residências para notificar a família, para comparecer, requisitar certidões de nascimento, de óbito, né? Quando se perde os documentos, a gente pode requisitar gratuitamente, a família encaminha para a delegacia, faz encaminhamento para a clínica da família, para onde é que a criança tem que ter proteção, faz esses encaminhamentos. Então, isso são as atribuições do Conselho Tutelar, tudo isso, né? Só queria citar mais uma aqui que eu acho assim muito importante. Fica à vontade. Tá. Encaminhar também a vara da infância, também tudo que é em relação à criança e adolescente. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma criança que está de forma ilegal na casa de alguém, porque tem aquele pessoal que fala assim: eu ganhei, a fulana de tal não quis mais o filho e deu o filho para mim, né? Então deixou comigo e eu tô criando desde quando nasceu, então já é meu filho. Não é assim. Essa adoção, que a gente chama adoção ilegal, né? A gente precisa encaminhar isso para a vara da infância para que seja tudo legalizado. Não é pegar... Eu acho muito engraçado quando o pessoal chegava no Conselho Tutelar e falava assim: essa conselheira que tá aí é muito boa, vai lá falar com ela. Aí a pessoa já ficava assustada quando eu falava: o quê? Você tá com a criança, não é nada dela? Peraí, vamos resolver isso. Pelo amor de Deus, tu não vai levar meu filho embora? Não, mas a gente tem que regularizar isso, né? Então, e uma das atribuições é essa também. E é bem complicado fazer esse tipo de legalização para... Porque isso aí que você falou, existe muito. Existe, tipo assim, demais. A mãe vai embora, deixa com a tia, aí acontece alguma coisa, às vezes as pessoas querem ter isso. E não sabem esse direcionamento. Olha só, eu entendo... guarda dentro da criança. Isso. Eu entendo que muitas pessoas têm amor por criança, até que não é da família dela, né, mas que ela começa a ter, né, aquela afetividade com a criança, tem aquele vínculo com a criança desde pequenininho, mas precisa legalizar. Por quê? Porque a criança precisa ir para um hospital fazer uma cirurgia, ela vai entrar no hospital, porque não pode impedir de entrar, que vai ser omissão de socorro, mas na hora de sair, ela não vai conseguir sair com a criança. Por causa da documentação. Por causa da documentação. Aí procura pai, procura mãe, não tem. Aí procura os parentes, né, família por afinidade ali, os mais próximos, os avós, os tios, não tem ninguém. Aí o que o Conselho Tutelar tem que fazer? Pegar aquela criança e encaminhar, né, para o abrigo, porque aí fica... pelo Estado, pela responsabilidade do Estado, que aí o juiz da vara da infância vai decidir onde essa criança vai ficar. Então é importante regularizar para que a criança não sofra posteriormente tendo que ir a um abrigo. Entendi. Então é muito importante. Uma curiosidade do primeiro item que você falou sobre recebe muitas denúncias, as coisas às vezes vêm, um exemplo,
denúncia, o pai tá espancando o filho, há um abandono, há um desgaste, mas quando é o contrário, existe também alguma coisa do conselho tutelar pro filho rebelde demais, filho não quer obedecer ninguém, filho faz as coisas dentro de casa, existe também esse apoio aos pais porque muitas das vezes o pai quer dar-lhe a cacetada logo, mas aí fica oprimido, porque hoje em dia não pode fazer quase nada, né? Eu não deixa quieto. Aí tem esse freio aí. Aí existe também alguma coisa que possa auxiliar, ajudar o pai, sei lá, realmente uma vara pra juventude, lá, que possa corrigir essas criancinhas. Não, vamos lá. Hoje em dia não pode fazer quase nada. Algumas mães, alguns responsáveis chegavam lá no conselho falando isso. A gente não pode bater, né? Que nós temos aí a lei da palmada, né? Que justamente porque um pai e uma mãe, às vezes, ou um responsável, ao tentar educar, ele acaba agredindo a criança ao extremo. Então você pode educar o seu filho, você pode educar a criança sem as agressões físicas, sem as violências, né? Então o que acontece? Vou dar um exemplo prático e rápido aqui. Uma mãe, uma vez eu atendi essa família para ela corrigir a filha que não estava fazendo o trabalho da escola, ela simplesmente esquentou a colher e botou no braço da criança. Então quer dizer, por isso que existe, porque tem gente que não tem limitações no momento que vai educar um filho. Aí a pergunta que você me fez, já não tem nada, ao contrário, o filho, muitos também chegavam lá no conselho, conselheira, não aguento mais, o meu filho não obedece, não vai pra escola, o meu filho não faz isso, não faz aquilo, o que eu faço? Vou deixar ele no conselho tutelar. Peraí, não é assim, vamos lá. Aí eu dava um exemplo para eles. Eu tenho uma filha de 23 anos, vou botar a filha do meio. Se eu falar para ela, você não vai, ela não vai. Então é você que tem que ter essa autonomia para criar o seu filho. Porque muitos que chegavam com essa fala diziam assim, eu não quero mais meu filho. Você acredita que eu ouvia isso? Eu não acredito mais, porque ele não quer saber de estudar, ele só responde, então, não quero mais meu filho. Tem algum lugar para levar para ele? Peraí. Nem com animal a gente pode fazer isso, porque é crime, né? Imagina com uma criança. Então, aí que entra o aconselhamento do conselho tutelar. Aconselhar o pai, encaminhar o pai para onde? Para o CREAS, onde há o fortalecimento de vínculo. Lá tem reuniões com as famílias que possam estar ajudando com psicólogo, assistente social, entendeu? Tem todo o apoio e acolhimento. E gratuito. Gratuito. Aí, tá vendo? Eu acho que é o que a gente fala. Muita gente não sabia. Por falta do conhecimento. Não sabia desse negócio aí, dessa palestra aí. Tem pai que vai se internar lá, vai ficar se internar. Vai querer sair de casa? Vai querer ficar direto nessa reunião aí. Mas é que nem aquele negócio, né, que a gente sempre fala, tudo é educação. Exatamente. Você tem teu filho em casa, o dever de educar, de criar, é dos pais. Não adianta querer achar que o professor na escola vai educar o seu filho, ele não vai educar o seu filho. Ele vai ensinar ele a ler e escrever, mas mesmo até para ler e escrever você tem que ter a ajuda dos pais também dentro de casa no reforço. Então essa que é toda a questão. É verdade. E eu não sei o que está acontecendo, realmente está perdendo esse... Não vou falar 100%, né? Mas tá perdendo o controle demais, né, cara? As pessoas... Eu não sei se é a falta de tempo que os pais hoje têm com os filhos. Eu não sei se isso, ajuda essa distância e essa criança ter esse comportamento, vamos botar assim... é uma coisa que às vezes a gente vê criança aí, cara, que é incrível. Minha filha, quando era menor, esse negócio de se jogar no chão... Ih, compadre. Assim? Se jogou no chão, deixa lá e vai embora. E depois levanta e vem atrás. Agora, tu vê no mercado, às vezes, as crianças saem quebrando tudo. A mãe fica com a cara de tacho danada. Aí fica sem saber o que fazer, né? E, é bem complicado mesmo, cara. Bem complicado. Você tem que ensinar de pequeno, né? Tem jeito. Se não ensinar, a criança não vai aprender. Inclusive, quando chegam até no conselho tutelar, eles falam justamente isso, né? Eu sempre gosto de citar sobre isso. Quando chega uma criança fazendo muita pirraça, muita bagunça, aí chega e fala aqui, conselheiro, eu trouxe ele pra senhora dar um susto nele. Porque eu já falei para ele que se continuar fazendo essa bagunça aí, a senhora vai ficar com ele e vai levar pro abrigo. Antigamente era o nome do saco, né? Agora é o conselho tutelar. Exatamente. Colocam o conselho tutelar como um órgão bicho-papão. É assim, quando eu chegava nos locais, né, para fazer a visita domiciliar, que a gente chama,
E as crianças que sabiam ler, que via escrito no carro, conselho tutelar, caramba, elas metiam o pé para dentro de casa. Porque o pai e a mãe têm essa cultura de dizer assim, ó, até na escola, ó, se você não obedecer, vou te levar pro conselho tutelar. Ó, vou te levar pro conselho tutelar. Aí, tá vendo aí? Então já tem agora um exemplo. Vocês podem pegar um cômodo da casa, bota papel parede assim, ó, o conselho tutelar e fala, ó, vou te jogar lá dentro. Não, aí tem que falar pra criança assim, ó, o conselho tutelar é um órgão que vai te proteger, tá fiscalizando pra te proteger. É isso que eu explicava pras crianças. Não é o bicho-papão que falam. Cara, é complicado, né, cara? Ele vai botando cada máscara na gente aqui. Brincadeira, né? Vamos lá, aquela outra terceira perguntinha. Vai que vai. Qual a importância? Como é que vocês falam bastante do Conselho Tutelar, mas a gente pergunta, qual a importância dele para a nossa sociedade hoje? Bem, a importância é na proteção. Porque o Conselho Tutelar, ele é escolhido pela comunidade, né? O Conselho Tutelar é a região, aquela região. Exemplo, eu era da região de Realengo. Então, são aqueles moradores ali que ficam em torno de Deodoro até Padre Miguel. São pessoas que escolhem aqueles que vão representar a infância. Mas então, isso aí é tipo eleição? É uma eleição. Mas caramba, eu nunca ouvi falar nisso. Mas eu acho todo município tem? Infelizmente, porque é um órgão tão importante, sim. No município do Rio, são 19 conselhos tutelares. Então, a sociedade que escolhe aqueles que vão representar. Mas essa eleição é feita como? Porque eu nunca escutei falar também que teria... Eu só escuto que tem eleição para prefeito, presidentes e vereadores. Ponto. Não Conselho tutelar eu nunca... Estadual e municipal, fora Agora isso... vocês param para pensar, um órgão tão necessário, tão importante na proteção da criança e do adolescente e, no entanto, não divulgam. Muita gente realmente não sabe que é uma eleição. Há uma eleição que acontece de 4 em 4 anos, né? Onde se escolhe 5 conselheiros. Um mandato do Conselho Tutelar, ele é feito com 5 conselheiros, que trabalham de segunda a sexta, cada um dia da semana, e os finais de semana vai revezando os plantões, porque o órgão funciona 24 horas. É o povo que escolhe. Por exemplo, como eu sou moradora de Magalhães Basto, então eu só posso concorrer a Realengo, né? O Conselho de Realengo. E a comunidade vota no dia da eleição. Se eu não me engano, ano passado aconteceu, não sei se foi 6 de outubro. Então, a eleição acontece naquele município do Conselho Tutelar. E a pessoa tem que morar naquela região. Isso aí. Por região. O conselheiro tem que morar naquela área. Isso, porque o conselheiro ele tem que conhecer as áreas, as comunidades, os locais que eles vão. Então são os moradores da minha região que tem que confiar a mim, confiar ao conselheiro tutelar quem vai representá-los. Mas qual a importância que isso tem? Isso tinha que ser divulgado até na televisão. Muita coisa. Eles divulgam quando tá faltando uma semana para a eleição. Na televisão? Eu nunca vi, nunca cara. Prestei atenção. Não, é aquilo, um exemplo. Vamos falar sobre votação. Quantos números já chegou de pessoas que votaram em uma eleição? Então, o que acontece? Como não é uma eleição obrigatória, né? As pessoas vão assim, porque uns conhecem a importância, outros que chamaram um amigo, falaram, vamos lá, e a gente também que traz essa informação, a gente leva essa informação, divulga nas redes sociais da importância do Conselho Tutelar, porque escolher bem, saber escolher quem vai estar representando, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito sério. Para trabalhar com a criança, com os direitos da criança e do adolescente, eles têm que saber o que está fazendo. Com certeza. Então, tem que ter uma divulgação, então eles divulgam e chega no dia da eleição, eles vão lá e votam. A gente tem um número direitinho, né? Para poder votar, só não é obrigatório. Então quase não vai ninguém. Vou te falar mais ou menos da época em que eu entrei. Meu mandato foi de 2020 a 2024. Eu fiquei em terceiro lugar com 565 votos. Né? E aqui ficou em maior voto, o número de votos foi, se eu não me engano, foi 1.000 votos, 1.100 votos. 1.000 pessoas foram votar. Teve uma adesão muito boa. Encheram o ônibus e levaram. Mas que nem fala assim, o que acontece? É um alerta também que cria para toda a população, né? Para todo o povo do Rio de Janeiro, do Brasil, que Conselho Tutelar, né? Os conselheiros que trabalham lá,
são concursados, né? Não são concursados. Não são concursados. Não, eles são escolhidos através do voto. É um morador, através do voto. Aí chega na época, você se inscreve lá como... Aí tem tudo, é isso aí. Aí você tem que ir lá, você tem que tirar certidões, você tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa que a comunidade vai te escolher, tem que ter uma série de documentos, você faz uma prova, tá? Também, prova escrita. Então tem umas etapas. Então ela é mais, vamos dizer assim, então ela é mais... etapas. Então é pessoas mais cultas do que política. A política não faz prova? Porque pra mim tinha que ter prova também, um concurso, um exemplo. O cara vai ser um prefeito, tem que ter uma faculdade de administração. O cara é pelo menos uma faculdade de alguma coisa. Nesse caso, pelo menos vocês são mais... é nível médio. Então, isso que eu tô falando pra você. Olha só a importância do negócio. O conselho tem que fazer uma prova. Pra ser presidente pode ser burro. Não tô falando que o presidente é burro. Não, acho que não. A gente nem tá falando de política, é só um assunto. É um assunto, né? Um tema que veio à tona de repente. Não, é verdade. Aí aí vocês têm que fazer uma prova para ser governo. E não tem a mesma preocupação com a criança. Não tem a mesma preocupação com a organização e do método certo de ser feito. Pô, porque isso aí, pra mim, eu acho, é o governo federal ou estadual? Que fiscaliza. Estadual. Tinha que ter televisionado, ter os pontos de votações em cada bairro, vamos dizer assim, né? Igual o urna normal, para ser um negócio pela importância que tem. As pessoas que têm que exercer o cargo, pelo o estudo que tem que ter e não ser valorizado desse jeito. É como a gente vê, né? É uma das profissões conselheiro tutelar. Acho o mais importante, porque pega a criança e o adolescente. Não é só não é a fase adulta, porque dependendo tudo que acontecer com essa criança e adolescente, até chegar lá no adulto, já foi. E que não é também uma profissão, né? É um mandato de 4 anos que a gente exerce. E depois de 4 anos, uma nova... Remunerado direitinho? Remunerado. Entendi. Vamos escrever esse negócio na próxima vez. Não, você não pode ser conselheiro tutelar, não. Por que não? Não, você não pode não. Flávio, deixa não, Flávio. Vamos para a próxima pergunta, então. Doutora, como é realizada a denúncia? Isso aqui eu acho que já foi, né? Como é realizada a denúncia no Conselho Tutelar e é preciso se identificar? Não, essa aqui não foi não. Isso, a denúncia é feita, eu falei no início, né? Através do Disque 100, ou diretamente no órgão, ou através do e-mail também, pode enviar e-mail fazendo denúncia, e a denúncia pode ser anônima. Anônima. Muitas pessoas às vezes deixam de denunciar com medo de dar o seu nome, seu endereço. Eu sempre gosto de ressaltar da importância de fazer a denúncia bem clara. Primeiro nome, no mínimo, o primeiro nome da criança e do responsável e o endereço completo, porque às vezes o conselheiro tutelar ele tem a dificuldade de encontrar a casa, porque eles colocam lá na denúncia assim, uma casa amarela quando vira a esquina da rua tal. Uma casa com portão azul e não tem nome de criança, aí você tem que tentar adivinhar, então não tem como, não dá para tentar adivinhar. Não tem como achar. E quando há essa denúncia ela acontece, vocês quando se deslocam até a residência, vocês vão com alguma força policial? Não podemos ir com força policial. O Conselho Tutelar não trabalha com força policial. A polícia não vai com vocês? Não. Até mesmo porque se a gente for em determinados lugares com um reforço policial, a gente não volta mais, né? Entendi. Então a gente, justamente nós somos conselheiros da região para poder a gente ter acesso àquele local que nós vamos. Nós somos, temos que ser conhecido ali no nosso ambiente onde a gente trabalha. Porque as denúncias às vezes vêm maus tratos, aí às vezes é mostrado tá dentro da residência. Se vocês não for com ninguém... Mas aí a gente não entra na residência. Também não entra? Não entra na residência assim. Vamos supor, chegou a denúncia, eu vou até lá com uma notificação, o conselho vai, né? O conselheiro vai até lá com uma notificação convidando aquela família a ir ao órgão. A gente só entra na residência, às vezes tem que ir na residência para poder conversar, ver como é que está o ambiente, se o ambiente é insalubre ou não, mas isso com autorização da família em permitir entrar. Que não entra, não pode, violação de domicílio. Mas vamos botar assim um exemplo, a criança está sofrendo maus tratos, mas foi denunciado, mas não deixaram que o Conselho Tutelar entrasse dentro do lar. Como que funciona? A criança está sofrendo de maus tratos naquele momento, 190. É a polícia.
Entendi. Deu flagrante, aí tem que comunicar à polícia. Às vezes a gente recebia realmente a denúncia, olha, a criança está sendo espancada agora e eu estou ouvindo, corre para cá. Nós não podemos chegar lá e meter o pé na porta, então tem que acionar 190. Aí a polícia chegando lá, o que ela vai fazer? Ela vai ter que conduzir a família, a criança, todo mundo para a delegacia. Chegando na delegacia, o delegado, o policial que está lá no plantão vai entrar em contato com o conselheiro tutelar. Assim que funciona. Entendi. Aí ficou bem mais explicado que realmente tem que saber a direção correta para isso acontecer. Porque senão fica meio perdida. A pessoa acaba perdendo tempo. Em vez de ligar para a polícia, liga para vocês, acaba perdendo tempo e perdendo a oportunidade da denúncia. Acha que é o conselheiro tutelar que não quer ir local, mas não é isso, né? Porque realmente não se pode. Chega lá, abre a porta, está acontecendo o crime, não. Até mesmo porque o conselho tutelar, ele não apura crime, né? Ele só aconselha. Não, aconselha e aplica medidas de proteção. Entendi. Show de bola. Próxima pergunta, Ju. O negócio tá bom. Então, a gente já muda um pouquinho, né? Mas faz parte também dessa pergunta. Após conhecimento de que uma pessoa está sendo abusada, né? Uma criança está sendo abusada sexualmente, o que o conselho tutelar faz? Então, teve conhecimento do abuso sexual. A primeira coisa que ele tem que fazer é aplicar medidas de proteção. Quais são? Sim. É um trâmite também. Notifica essa família para comparecer ao conselho, se ela já não estiver lá. Dali encaminha para a delegacia, para o registro de ocorrência. Posteriormente está fazendo o exame de corpo de delito. É todo um trâmite, né? E a questão que eu estava até conversando antes, né? Sim. A gente precisa saber se esse suposto abusador continua dentro, porque a gente chama de suposto abusador, até então não se tem prova de que realmente, então a gente chama de suposto abusador, se ele está no mesmo local que a criança, se ele continua. Aí uma das medidas de aplicação é essa, é o afastamento da criança e comunicar ao Ministério Público através da notícia de fato. É uma série de coisas que é feita quando se descobre que a criança foi abusada sexualmente. Tá, mas aí então explica, que senão o Johnny não vai entender. O afastamento da criança... Né, o afastamento da criança, como é que é isso, né? Como é que é o afastamento da criança? O Johnny não vai entender. Vamos lá, Johnny, que eu vou explicar para você entender. Desenha para mim. Então, vou colocar um exemplo prático. A criança foi abusada por alguém de dentro de casa, que infelizmente, na maioria dos abusos sexuais, elas acontecem com pessoas próximas à família. Eu sempre cito isso, que quando eu era criança, minha mãe falava assim, quando você for na rua, não chega perto de ninguém que você não conhece, não fala com estranho, mas hoje em dia as coisas mudaram. Eu acho que hoje em dia não, que hoje está sendo mais divulgado, mas antes sempre teve, né? Então, às vezes, o abuso, ele acontece dentro de casa, com o padrasto, com a mãe, com o pai, com o irmão, seja lá quem for, ou com um vizinho muito próximo que ganha a confiança da família para começar a prática do abuso sexual. Então, essa medida de afastamento é quando tem que retirar a criança do local onde ela está sendo abusada, onde o direito está sendo violado, e levar para um outro local onde ela vai estar segura, protegida. Isso é medida de afastamento. É tirar a criança daquele local, ou o suposto abusador se ausenta, vamos supor que foi o pai, ou o suposto abusador é o pai, ou ele sai da residência e a mãe fica lá com a criança, ou então a criança é retirada daquela residência, se a mãe for junto, ótimo, se tiver um local para ficar, se não, aquela criança é retirada daquele momento para poder resguardar a vida dela e leva para um outro local, entra em contato com a família extensa, que são os avós, os tios, os primos, alguém que possa ficar temporariamente com aquela criança até que o juiz da vara e da infância resolva onde ela vai ficar definitivamente. Viu, Jurandir? Agora eu sei o que é afastar, deixar longe. Valeu. Agora eu já fiquei curioso com aquela outra pergunta, né? Você falou se o abusador sendo o pai ou mãe, né, que hoje em dia indifere, ou a criança sai, né, do meio que está, ou o abusador. O abusador não sai, né? Aí vamos botar, você vai pegar aquela criança e levar para um outro lugar. E o abusador, como que fica a situação dele? Então, quando a gente tem conhecimento de toda essa situação, a gente faz a tal notícia de fato que eu falei. A gente encaminha isso para o Ministério Público, delegacia, que aí vai começar, tem um inquérito, tem uma investigação policial, sendo comprovado, ele vai ser preso. Não sendo comprovado, aí já não é com o conselho tutelar.
Aí essa parte criminal já é realmente com a justiça. A gente faz só a nossa parte. O conselheiro tutelar, ele faz a parte dele. Afastar a criança como medida de proteção. Mas por isso a importância de comunicar ao Ministério Público, para que seja feita uma investigação criminal e ele realmente seja preso se caso ele tenha realizado o abuso. Rapaz, é muito complicado, cara. É muito difícil. Complicado. Esse negócio de ser conselheiro tutelar, acho que tem que ter o emocional muito bem, vamos dizer assim, bem controlado, né? Porque é cada coisa que a gente vê. Você acha por que eu falei que você não pode ser conselheiro tutelar? Por causa disso. Eu vou estar preso. O cara vai estar, eu vou estar preso, porque madeirada nele, não tem jeito. Eu vou chegar lá, eu vou ligar pra polícia. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Deus dá, tipo assim, a carga para cada um, né? Carregar. E cada um tá preparado. Tá preparado, porque quando tu vê certas situações, tá maluco. São situações que você olha e fala assim, eu tava até falando isso durante uma situação, e você fala assim, nossa, isso aí é só em série, né? Só em filme, série. Filme de terror. Essas coisas só acontecem em filme de terror. Não, são reais. E a gente não precisa ter, precisa ser forte para isso, não, precisa ter senso de justiça. Senso e um controle emocional também, porque se você sair da sua, você perde a razão. Eu sempre tive esse controle emocional, porque eu precisava fazer algo por aquela criança. Então, eu conseguia ter esse controle, porque eu sabia que se eu fizesse o melhor, aquela criança estaria salva. Então, eu sempre consegui controlar isso. Uma coisa que eu amo fazer, amo de paixão. Parabéns para vocês. Realmente é uma função, é um cargo a ser administrado que tem que ter os parabéns, é muito importante. Senão já tá tudo meio embolado nesse nosso país, né? Se não tiver umas pessoas com essa força de vontade, com esse carinho, né? Com essa dedicação, eu acho que o último apaga a luz. Porque tem que ter conhecimento, tem que ter amor à causa, tem que amar o que faz, né? Dizer, eu gosto de criança. Gostar de criança é você botar ela para dormir, dar banho, colocar o talquinho. Não é gostar de criança, é amar a criança de verdade, protegê-la, porque é um dever de todos nós protegermos a criança e adolescente. Não é do pai, da mãe, é do Estado, da sociedade, de todos. É verdade. Vamos para a próxima. Faz outra pergunta, Ju. Fazer outra pergunta? Para você. Não tem jeito não, né? Fazer o quê? Como a gente está falando a respeito do conselho tutelar, de abuso, isso, aquilo, outro, o conselho tutelar, ele tira a guarda dos pais? Não. O conselho tutelar não tira a guarda. Foi aquilo que eu contei lá do início, né? Os pais colocam esse susto na criança, né? Se você não fizer isso, vou pegar você, vou levar para o abrigo, vou te entregar para o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não tira a guarda. O conselho tutelar faz o que eu disse antes, o afastamento, que é o que as pessoas acham que tirou a guarda. Olha, quer falar? Não. Eu vou, não. Vai. Olha, tirou a guarda, não tirou a guarda, não. A gente afastou por um tempo, aí o juiz da vara da infância é que vai tomar essa decisão. A gente só afastou. A mesma coisa, a pessoa, o pai, vamos supor, aconteceu o abuso na casa da mãe e os pais moram separados. Aí o pai chega lá e fala assim, a criança está comigo, eu já tô com a guarda que o conselho me deu. Aí leva um papel. Não, isso não é uma guarda, né? É um termo de responsabilidade. Você está responsável pelo seu filho até que o juiz decida com quem vai ficar a criança. Pai. Sendo pai e mãe, porque os pais, ele não tem a guarda legal da criança. Só tem a guarda legal da criança, tem a guarda de fato. Todos nós, quando temos filhos, nós temos a guarda de fato. As crianças moram conosco e nós somos os representantes legais dela. Mas só que a guarda legal é quando você ingressa com a ação na justiça e tá lá e o juiz coloca, ficará sob a guarda da mãe, sob a guarda do pai, entendeu? A guarda compartilhada. Isso é um termo de guarda. E o conselho tutelar, ele não tem, né, essa atribuição para tirar só a justiça. Entendi. E esses abrigos, a criança adolescente, quando é tirado, né? Tenta explicar pra gente até onde pode para essa criança ser retirada e levada para um abrigo. E esse abrigo, ele essa gestão desse abrigo, como funciona? Para a criança ir para o abrigo é a última instância, é a última medida de aplicação do conselho tutelar. Ele tem que fazer de tudo para encontrar a família extensa,
Vou te dar um exemplo. Também eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos, porque foi o que eu vivenciei. Às vezes, na madrugada, eu era acionada para uma criança que estava perdida na rua. Nós já pegamos uma criança de 2 anos de idade, 4 horas da madrugada, perdida na rua. Isso. Com 2 anos de idade. Ela estava andando sozinha na rua num dia de chuva. E um bairro, assim, de distância de 6 quilômetros. Que isso? Exatamente. Ninguém sabe como aquela criança apareceu ali. Então, o que a gente faz? A gente procura na madrugada. Tenta ligar para quando é uma criança maior. Você tem o telefone da mãe, tem o telefone do pai, algum responsável, tem o Facebook, tem o Instagram, alguma coisa que a gente possa tentar encontrar essa família. Você sabe chegar em casa, mas às vezes tem lugares que a gente não pode entrar na madrugada. Verdade. Então a gente tem que pegar aquela criança e levar ela para o abrigo. Assim como foi essa criança de 2 anos que estava a 6 quilômetros de distância da sua casa. Então a gente pega e leva para dentro do abrigo. E no dia seguinte o Conselho Tutelar também tenta entrar em contato com a família, para que a família vá até lá e depois ver todo o trâmite, né? Porque aí tem que aguardar, tem que esperar audiência com o juiz da vara para poder os pais recuperarem aquela criança novamente. Aí entra um procedimento que a gente chama de RIA, que é uma representação administrativa, né? Em face daquele responsável. Como é que uma criança de 2 anos está na rua sozinha? E as 2 anos, ela conseguiu achar como? 2 anos a comunicação? Chegou uma ligação no plantão 24 horas. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas. Recebeu a ligação, tem uma criança, umas mulheres que estavam na rua, umas pessoas, 4 horas da manhã na rua, ligou e eu lembro até que inclusive era o meu final de semana e a colega estava para mim e ligou, falou assim, tem uma criança aqui na rua, pequenininha. Aí a conselheira liga pro motorista que vai até a casa dela, busca e vai lá e pega a criança e leva a criança pro abrigo. E essa criança no outro dia foi fácil identificar os pais? A gente já sabia agora os pais, porque eu já atendia ela no Conselho Tutelar. E esses pais que aconteceu essa, vamos dizer assim, essa imprudência aí, eles respondem criminalmente alguma coisa? Sim, é o que eu falei de RIA, uma representação administrativa. A gente encaminha esse documento, essa petição ao juiz da vara da infância, né? Que aí no dia vai ter audiência, pode ser que aí ele perca a guarda dessa criança, essa mãe perca, porque ninguém perde um filho de 2 anos 4 horas da madrugada. Pô, não tem como. Eu tava até pensando que poderia ser até morador de rua, né? Não era morador de rua e a quilometragem era mais ou menos isso. 5, 6. Até hoje a gente não sabe como a criança apareceu lá. Assim, 6 quilômetros de distância, inclusive até próximo da minha casa que ela estava. Então esses pais respondem criminalmente. Tem que ter uma regra, senão o negócio fica frouxo, né? Tem que ter alguma coisa. Esse aqui não pode. Caramba, cara. E os abrigos acolhem as crianças, tem por idade, tudo separadinho. Esses abrigos, eles têm, cada município tem um? Não, tem vários. Tem vários por idade, entendeu? Tem só de bebês, tem de crianças, de meninos, de meninas. E você consegue consultar tudo na internet? Sim, a gente tem uma no conselho, o conselho, quando eu falo, parece que eu ainda estou lá. Não, você respira isso, é normal. Não, isso você falou tudo, falou tudo, eu respiro isso. É isso aí, não tem jeito. Não, o Conselho Tutelar, ele já tem um levantamento de todos esses locais, a equipe técnica, ele é responsável por isso, os abrigos, as idades, então num plantão da noite, da madrugada, a gente já tem que estar tudo engatilhado, porque a gente já sabe para onde vai, o nosso trabalho é ligar para o motorista, aguardar o motorista chegar e a gente encaminhar aquela criança. Também a pergunta também é porque, um exemplo, quando a gente, um filho nosso, muitas vezes acontece, sumiu, aí nego procura ML, procura delegacia, né? E agora também sabemos nós que pode procurar um conselho tutelar, não é isso? Olha, o filho perdido não se procura no Conselho Tutelar. Não, mas tô falando assim, só para saber se informação, se foi igual esse de 2 anos. Não sei o que o pai e a mãe estavam fazendo. Mas meu filho sumiu. Tu entende? Entendeu? Aí tem algum... Pra saber se foi encaminhado para algum local. Isso, porque um exemplo, não vou comparar um ser humano com um carro, mas um exemplo, quando você chega no canto, seu carro não tá, o que você faz? Entra no site do Detran, né, e vê se foi para algum depósito. Então, tem alguma uma método de comunicação entre as pessoas e esse órgão? Sim. Então, essa mãe foi uma da criança de 2 anos, ela foi correndo no dia seguinte no Conselho Tutelar. E lá foi comunicada de que o filho dela já estava no abrigo. Então, tem esse direcionamento. Tem que ir na base, online não tem.
Não tem online. Pode ser no plantão 24 horas, no telefone, ou então mas o certo é ir na base, porque muitas das vezes a gente não tem acesso a nada. Meu filho sumiu, mas a gente não sabe, não está no sistema do Conselho Tutelar, do órgão. Aí que a pessoa tem que ir, no caso, no Conselho Tutelar do seu município. Doutora, da sua região. A doutora só tem que se entrar mais nisso aí, começar a organizar esse negócio aí. Complicado. O negócio é bem sério, cara. A gente tá pensando que não, mas o negócio é uma coisa sério. Bem séria, pô. Tipo assim, essa parte, sei lá, alguém tem que cabeçar isso aí, negócio de eleição, tem que começar a se ver uma forma mais, vamos dizer assim, organizada. A divulgação sobre o negócio tem que ser uma coisa mais... Sim. Tem que ter alguém para encabeçar, porque quando ninguém fala nada, o negócio pensa que tá bom. Exatamente. E a gente tá vendo que tem informação, inúmeras informações aí que... Coisa. Né? Então tem que ter alguém. Candidato a isso. Não, eu não estou mais no Conselho Tutelar, me desliguei em janeiro, mas eu sou uma militante do direito da criança e do adolescente. Então, eu vou morrer lutando por isso. Então já pode procurar lá o governo do estado e falar assim, quero modificar algumas coisas assim, e a gente vota e não tem... pô. O negócio, pra melhorar, não tem limite, pô. Não tem jeito, não. Porque não adianta você querer respirar o negócio tem limitação. Exatamente. Né? Você, eu quero tanta coisa pro negócio, o negócio nada funciona. O negócio é difícil você dar um passo. Tem uma barreira na frente, não tem. Tá entendendo? Então tem que ter alguém para quebrar essa barreira. E com conhecimento, com sua força de vontade, seu conhecimento sobre tal, eu acho que... Com a minha voz, eu vou conseguir mudar muita coisa. Isso aí, mas tem que ser. Tem que ser. Esse é o objetivo. E muita gente hoje tá tendo informações boas. Eu fazer a pergunta? Não. Já falou dos pais, falou quando das crianças no abrigo, como identificar se a criança está sofrendo abuso sexual. Foi. Esse já foi. Não. Então, como identificar se a criança está sofrendo abuso sexual ou negligência? Isso é muito importante, né? Como identificar, porque as crianças, elas começam a ter umas atitudes comportamentais bem diferentes quando estão sofrendo abuso sexual. Umas ficam muito acuadas, umas choram bastante, outras ficam agressivas. Por isso que quando os filhos começam a apresentar alguma mudança de comportamento, os pais já têm que ficar em alerta. Isso é muito importante. Por quê? É pirraça. Não, vamos tentar descobrir, vamos procurar um psicólogo, vamos ver qual é o melhor caminho para a gente descobrir que aquela criança sempre foi uma criança quietinha, normal, de repente ficou muito agressiva, bate nas outras crianças na escola, ou mesmo com os pais, ou então aquela criança que era muito agitada já fica no cantinho, não quer mais ir para casa daquele tio, não quer mais ir para a escola, chora, desespero, não quer porque tá fazendo pirraça. Não, vamos identificar o porquê. É isso aí que os pais, os responsáveis têm que ficar atentos. Alguma coisa está acontecendo com aquela criança. Eu não quero ir para casa do meu tio de forma nenhuma, me chora, não quero, não, você vai, peraí. Vou abrir meus olhos, alguma coisa está acontecendo. Aconteceu alguma coisa. Isso aí. Né? Eu não quero mais ir para casa da minha mãe, eu não quero mais ir para casa de fulano. Então, a gente precisa ter um olhar atento às mudanças de comportamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque eles são puros. Quando eles sentem alguma coisa, a criança, eu costumo dizer, a criança quando ama, ela ama de verdade. É verdade. Né? É um carinho incondicional. Mas também quando elas se afastam, peraí, alguma coisa tá diferente, de estranho. Então precisa ser identificado. E a gente precisa estar atento, esse olhar para isso. E agora uma dúvida, né, sobre essa pergunta aí. Falamos sobre pessoas que às vezes a criança muda o comportamento, né? E é bom procurar um psicólogo, não é isso? Vamos falar de pessoas agora classe que hoje não tá difícil gastar uma verba para procurar alguma coisa. Às vezes não acha, né? Isso. O Conselho Tutelar, ele tem psicólogo lá que eu possa chegar lá e falar, meu filho tá meio esquisito, tem como ajudar? Existe essa aproximação e essa ajuda? Então, o Conselho Tutelar e todo o Conselho Tutelar tem uma equipe, né? Que tem um psicólogo e tem assistente social, que chama-se equipe técnica. Então, o conselheiro, ele atende, passa para a equipe técnica, a psicóloga vai atender aquele primeiro atendimento para identificar se realmente ele precisa de um psicólogo. Aí ele vai dizer lá no relatório para o conselheiro, conselheiro, esta criança precisa ser acompanhada pelo psicólogo. O conselheiro faz o quê? Uma medida. Ele aplica com a medida, encaminha para a clínica da família ali da região, para que ele tenha o acompanhamento
acompanhamento psicológico. O acompanhamento não acontece dentro do órgão, porque a gente não tem estrutura para isso, mas a gente faz os encaminhamentos para a saúde. Mais uma coisa que a gente pode futuramente, na sua eleição aí, não sei o que você vai fazer a sua vida, já está convocada a organizar isso. mais uma coisa, estamos falando de crianças, falando do nosso futuro, né? Sim, então, pô, preocupação. A criança é o futuro da nação. Né? Então é uma preocupação, porra, não tem o que falar. Tem que ter, não é a clínica da família, não. O conselho tutelar tem que ter uma estrutura sólida. Para quê? Ter essa ajuda. Para abraçar a criança, né? adolescente. Pô, olha só, meu filho não tá legal, não. Meu filho tá esquisito, tem uma mudança aqui. O conselho deve ter uma equipe para ter esse acompanhamento. Isso aí. Né? Ia ser muito importante. Creio eu que ia ser muito importante. E não só para acompanhar a criança, mas toda a família também. Né? Porque, que nem fala, quando afeta a criança, a família toda tá ali no meio. Não adianta você tratar um problema e esquecer os outros. Então, o psicólogo ele tem que estar tratando, cuidando da família. Sim, é preciso. Deixa eu ressaltar uma coisa que você falou, quando você disse assim, então, doutora, você precisa ir se candidatar. Eu não sou candidata ao Conselho Tutelar mais. Agora, a próxima eleição é daqui a 4 anos, tá bom? Foi agora? A última foi agora? Foi agora, tá? E exatamente isso, Jurandir, que realmente a família também, uma das medidas aplicada pelo Conselho é o encaminhamento para o CREAS, porque lá no CREAS tem uma equipe multidisciplinar, que tem psicopedagogo, tem psicólogo, tem tudo isso para acolher a família. Mas ela não tem esse acesso que o Conselho Tutelar tem. Não, o Conselho Tutelar encaminha para lá. E lá tem equipe multidisciplinar. Mas com todas as informações do ocorrido, do que está acontecendo lá? E isso é interligado. O Conselho Tutelar faz um relatório de tudo que aconteceu com aquela criança, com a família, e envia para o CREAS. Quando chega no CREAS, ele já sabe aquela questão daquela família, e ali ele começa a fazer um estudo baseado nisso, no que o Conselho Tutelar iniciou. E ali encaminha, às vezes, cursos, palestras, psicólogos, assistente social, jurídico, tudo isso tem no CREAS. É o primeiro passo para dar um caminho para... Isso aí, a porta de entrada é o conselho para poder encaminhar para as redes de proteção também. Então a gente vai até pedir aquele tempinho para beber uma água, não vou não. É muita coisa. Muita coisa, né? Vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, é muita coisa.